Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes e os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 dos diferentes países, lá onde se encontra o missionário Miguel Bermúdez Marim, em Santillo, Coahuila, México, na congregação que o reverendo Alejandro I Menora pastoreia, e todos os irmãos lá. Que Deus lhes abençoe grandemente e Deus continue te usando, Miguel, grandemente na obra do Senhor. Continue te restaurando para que continue sendo de grande bênção para toda a igreja e o corpo ministerial também. Estivemos vendo nas notícias que já vão entrar na segunda fase da libertação dos reféns, e também estivemos ouvindo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que falou que tinha que estabelecer as condições já para essa entrega. E ele tem dito que para essa segunda fase entregaria todos, e desejamos isso, que entreguem todos. Mas ele falou: não vamos soltar a uns que estão presos, ou seja, até que vocês façam o que nós pedimos, e é que quando entreguem não haja um espetáculo, como fizeram quando entregaram aos 4 de pouco tempo atrás. Fizeram um espetáculo ali, que levaram até crianças lá em Gaza, os filhos deles e tudo, para ver aquele espetáculo ali. E ele disse: vamos entregar aos presos, tu entrega os que estão ali, mas não desse jeito. Vejam que isso tudo, como vai mostrando o que vai ser com Apocalipse 11. Esperamos que seja logo libertos todos esses que estão ali no cativeiro como reféns. Todo o povo latino-americano está unido com Israel e condena todos esses atos. Agora, há uma escritura que fala do que abençoe a Israel será bendito, mas o que amaldiçoe a Israel será maldito. E assim é para a Israel celestial, a igreja noiva. Para essa ocasião, temos como tema o maná escondido. Esta mensagem o Dr. William Souto Santiago pregou no sábado 29 de abril de 2006 em Monterrey, México. E buscamos em Apocalipse capítulo 2. Vamos ler o versículo 17, onde nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao que vencer, darei a comer do maná escondido e lhe darei uma pedrinha branca. E na pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E em São Mateus, capítulo 23, versículo 39, versículo 37 em diante diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: Bendito que vem em nome do Senhor. E ele escreve aí à direita: na segunda vinda do Senhor. O maná escondido. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Nos diz na mensagem das 7 eras da igreja, sem editar, na página 242, diz o reverendo William Branham: isso corresponde ao parágrafo 303, diz maná escondido. Vamos dar a interpretação da melhor forma, o melhor que possamos. O que é isso que tipifica o maná escondido? Maná escondido foi maná que era guardado em um lugar, ou um pão da preposição na Bíblia, que era apenas para os sacerdotes. Aí à esquerda ele escreve: maná é igual Cristo. Quantos sabem disso? Vem? Agora não era para... Eles tinham pão para a congregação, mas havia um pão especial para o sacerdote. Isso é verdade? Esse é um pão especial. Um pão especial. Maná escondido, que é... Quem é o nosso maná? Cristo. Muito bem. São João, no capítulo 6, do versículo 48 ao 50, se vocês estão anotando, Jesus falou que Ele era o pão da vida que vem de Deus, do céu, o maná. Bom, o que é o maná escondido? O maná que não é dado a toda a congregação. A revelação é derramada sobre o anjo da igreja. Aí à direita ele escreve maná. A revelação da palavra, vem? A revelação da palavra é dada ao anjo dessa era, porque está oculto de todo e revelado de novo. O maná escondido é dirigido ao anjo da igreja. Vem? Entendem isso? É uma revelação um pouco maior do que é Cristo. Talvez um chamado mais elevado. E desenha à direita uma pedra angular e as eras. E em cima ele escreve: a revelação é dada ao anjo da era. Aí em cima desse parágrafo, a revelação é dada ao anjo da era. Agora passamos a 244, onde nos diz:
O maná escondido, parágrafo 312. O maná escondido. Uma pequena coisa especial. O que é o especial? Não algo para as bênçãos, não é algo para as bênçãos do Espírito Santo? Não, não, isso é para toda a congregação. Mas o maná escondido era uma revelação especial, porque ele tinha que ensinar aos outros. E ele escreve à esquerda, maná. Bem, era um pouco mais de conhecimento da Escritura para que ele pudesse ensinar a outros. Ele deve fazê-lo. Isso é verdade? Vocês nunca vão viver mais alto que o seu pastor e ele desenha à esquerda uma pedra angular e as eras. Vocês lembrem disso, vem? E assim que, porque ele é o pastor que os alimenta. Se ele é o pastor, ele tem que saber onde está o maná para alimentar as ovelhas. Isso é verdade? Agora, de era em era e de dispensação em dispensação, cada mensageiro é o pastor dessa igreja nesse tempo. E sob esse mensageiro estão os diferentes colaboradores, ministros que Deus coloca do seu lado. Agora, um pouco especial, e observem isso um momento. A revelação, o maná escondido, e aí ele escreve, a revelação é igual o maná. Aí mesmo em sequência, bem na sequência. Agora vejam nessa mensagem, pregado pelo Dr. William Souto Santiago, intitulado Os Santos do Altíssimo Possuindo o Reino de Deus, que foi pregado 7 de novembro de 2009 em Franca, Brasil, nos diz: em Apocalipse, capítulo 2, nos fala do maná escondido e nos diz no capítulo 2, versículo 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Nós temos aqui a promessa desse maná escondido. Nós temos aqui a promessa deste alimento espiritual. Portanto, esse maná, a palavra de Deus é revelada para o último dia, é o alimento para a etapa do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que corresponde à era de pedra angular, a etapa que vem depois das 7 eras da igreja. Portanto, o que terão vai ser do maná escondido. Esse é o alimento para a alma dos crentes em Cristo do último dia. Na mensagem, a semente não herda com a palha, nos diz, na página 22 dessa versão, desse folheto, nos diz: Deus prometeu coelhos no dia de Lutero. Ele prometeu outras coisas nos dias dos outros, mas agora Ele nos tem prometido uma comida abundante, completa, o menu completo de 7 pratos, porque todos os 7 selos estão abertos e tudo está preparado para a palavra de Deus, para aqueles que possam receber. Aí ele escreve à esquerda, assim para cima, menu de 7 esquilos. 7 selos é igual à terceira etapa. Falcões pulando como abutres. Oh, uau! Pense nisso. Quão crítica é a hora. Tal como o falcão, faz tempo que perdeu a sua identificação como falcão. Assim faz tempo que a igreja perdeu a sua identificação como uma águia, algo menor. Irmã da águia. E os profetas de Deus.
várias vezes portadora da palavra verdadeira, justificação. Depois veio a ser portadora de santificação. Depois veio a ser portadora do batismo com o Espírito Santo, nesta oração dos dons. Mas depois, quando desce e retrocede para tentar comer alguma coisa, maná do outro dia, aí ele escreve, da sétima era, está podre, não é bom. Uma águia genuína desse dia conhece que estava bem, mas temos adicionalmente isso até que Cristo é feito manifestado na plenitude do seu poder, como ele prometeu que seria nesse último dia. À direita, para cima, ele escreve a águia e desenha uma pedra angular e as eras, e a sétima era, e ele escreve 7 e 8 na pedra angular. E onde termina o parágrafo seria neste último dia, aí ele escreve último dia. Agora, ela é uma casca seca. Em cima ele escreve Laodiceia. Já passou. O Espírito de Deus já passou através dela. Isso é verdade. E ela não vai ser herdeira com a palavra semente vindicada, não vai ser. Ela não estará no rapto. Ela vai ser um membro da igreja. Aí ao lado ele escreve rapto. Talvez saia na segunda ressurreição, ser julgada de acordo ao que ela... Se você está aqui nessa noite e é apenas um membro de igreja, qual vai ser o seu juízo quando todos nós tenhamos que estar ali e testificar que você ouviu a verdade? E à direita ele escreve juízo. Agora lembrem da página 359 dos selos, onde ali ele diz: haviam ouvido todas essas coisas que aqueles profetas tinham predito. Bem? Página 369. Agora, observemos os últimos dois versículos de Apocalipse 6, ou seja, o que acontecerá com aqueles que zombaram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente. Esses profetas estarão ali e farão todo tipo de milagres, escurecerão o sol e todas estas coisas através desse tempo. Depois aqueles clamarão às pedras e aos montes que se escondam da mesma palavra ao qual antes tinham zombado, porque agora poderiam ver o que viria. Disseram: escondei-nos da ira do Cordeiro, ele é a palavra. E eles tinham zombado da palavra. Agora ali estava a palavra encarnada. Eles tinham zombado grandemente desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. E ele escreve: Moisés e Elias, por que não se arrependeram? Não puderam. Já era tarde demais. Eles conheciam muito bem o castigo que lhes esperava. Haviam ouvido isso tudo. Vê? Eles tinham ouvido. E aqui, nessa mensagem, ele está nos dizendo que eles... Qual será o seu juízo quando todos nós teremos que estar ali e testificar que você ouviu a verdade? Eles tinham estado em cultos como este e tinham ouvido todas estas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, mas tinham rejeitado. Desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. Haviam ouvido o que vinha, ele escreve nesse livro dos selos. E aqui também escreve Elias e Moisés, o que recebe a sua mensagem e recebe misericórdia.
E nesse também escreve misericórdia pela última vez, a palavra encarnada. E quando a pessoa despreza a misericórdia, a única coisa que resta é o juízo. Agora, ele continua dizendo aqui: qual vai ser o seu juízo quando todos nós tenhamos que estar ali e testificar que você ouviu a verdade? Vê? Ela já não voa ao desconhecido, ao sobrenatural. Agora, nesse outro livro, ele, intitulado A Semente Não Herda com a Palha, nessa mesma página, à esquerda, aí, ele escreve: azul é igual ao sobrenatural. E também vejam aqui à direita, ele escreve: sétima era, não estará no rapto. A era, cada era passa desse denominacionalizar-se e morreu. E nesse outro ele escreve: coelhos, falcão aí à esquerda. Ela não voa ao azul, ao desconhecido, ao sobrenatural, onde as alturas e promessas da palavra eterna de Deus, que fez possível todas as coisas, aqueles que creem. Ela não vai crer nisso, eles dizem. Ela volta a cair no fio de telefone e diz, e a denominação fala que os coelhos estão bem, embora tenha ali uns anos dele, mas ainda assim estão bem. Ela depende disso. Pentecostes é igual a sua irmã, abutre denominacional, agora sentada em grandes assentos de concílio dos ímpios, certamente ouvindo a sua cabeça de política mundana, alimentando-a com alimento de abutre de coelhos mortos, de algo que passou 50 anos atrás. Essa é a condição da igreja pentecostal. Oh, uau! E aqui também, à esquerda, nesse parágrafo, ele escreve menu de coelhos mortos e desenha na parte de baixo das eras e da sétima era, e ele aponta como uma flecha, com uma seta. Agora continua dizendo aqui, o Dr. William Souto Santiago, ele continua lendo essa escritura de Apocalipse 2, e lhe darei uma pedrinha branca, e na pedrinha escrito um nome novo, ao qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Esse é o nome novo do Senhor, esse é o nome eterno de Deus. Portanto, os escolhidos do último dia, que estarão comendo do maná escondido, vão ter a bênção de obter o conhecimento desse novo nome, que estará nessa pedrinha branca, diz, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E nesse mesmo livro das eras, sem editar, na página 254, nos diz, o parágrafo 34, e quando Jesus venceu, o seu nome foi mudado, e ele revelaria esse nome. E escreve à esquerda, o nome novo. O que estiver com ele e vencer como ele venceu, ele recebeu um nome novo. E eu o revelarei, o meu novo nome, a ele. E à direita ele escreve ele.
Vem, e cada vencedor, eu quero dizer, entre tais como aqueles, líderes e demais, agora não a todos os filhos de Israel foi mudado o nome, com certeza isso é correto, mas esses grandes líderes, quando venceram, eles haviam recebido um nome novo. Vem como isso se encaixa perfeitamente. Ele nos disse na página 131 dos selos, onde nos fala dessas mudanças de nome. Vejam, nesses vencedores, página 130 diz: você sabe que o nome Jeová não está certo? Todo mundo sabe que isso é a verdade. Você, Dr. Bailey, sabe disso. Os tradutores não puderam traduzi-lo. Se soletra J-U-H-U, isso não é Jeová, nem sequer se aproxima. Porquanto não sabiam a tradução, então eles colocaram Jeová, mas esse não é o nome dele. Veja, toda vez que há uma vitória ou que algo significativo acontece, o nome é mudado. Observem, como foi nos dias de Abraão. Primeiro se chamava Abrão, mas não podia nascer o filho até que o nome dele não fosse mudado, a Abraão, e a mesma coisa com Saraí. Ela não tinha mais que um ventre morto até que o nome dela foi mudado a Sara. Aí coloca aí um H no final. O nome Jacó significa usurpador, alguém que ocupa o lugar do outro, o enganador. Foi isso que ele fez. Ele pôs uma pele de ovelha e enganou o pai dele, que era um profeta, para obter a bênção do primogênito. Colocou varas de álamo verde na água e as descortizou para que fosse visto o branco do pau, e assim fez com que as vacas e ovelhas prenhas parecem bezerros e ovelhas salpicadas de diversas cores. Gênesis 30. Era nada menos que um enganador. Mas uma noite ele se encontrou com algo verdadeiramente real. Ele soube que era algo real. E se manteve ali até o amanhecer, até que venceu. E então o nome dele foi mudado para Israel, o qual significa um príncipe com poder diante de Deus. Correto? Assim foi com todos os vencedores. Simão era um pescador, mas quando a fé dele despertou e ele soube quem era Jesus, vejam, ele soube quem era Jesus e disse que ele era o Messias. Jesus também disse o seu nome e o nome do seu pai. Então ele venceu e o nome dele foi mudado de Simão a Pedro. Saulo era um bom nome. Saul foi um rei em uma ocasião em Israel, mas esse nome não era apropriado para um apóstolo. Podia estar bem para um rei, mas para um apóstolo não. Então Jesus mudou o nome dele para Paulo. Observem os filhos do trovão e os demais. E agora Jesus, o seu nome sobre a terra foi Jesus, o Redentor, porque ele foi Redentor quando ele esteve sobre a terra, mas quando ele conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu, e então recebeu um novo nome. É por essa razão que eles gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Vai ser revelado nos trovões. Observem o mistério, ele vem cavalgando. Tem que ter algo para mudar essa igreja. Vocês sabem disso, tem que ter algo. Agora notem, ninguém entendia esse nome senão ele mesmo. E estava vestido de uma roupa salpicada de sangue, e o seu nome é chamado o Verbo de Deus. E os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos, vestidos de linho finíssimo, branco e limpo, e da sua boca sai uma espada aguda para ferir com ela as pessoas. E ele os regerá com vara de ferro. E ele pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E em sua vestidura e em sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ali vem o Messias. Ali é onde está. Na página 130, vejam, a todo o longo da direita
Assim, de cima para baixo, ele escreve mudança de nome para o que obtenha vitória no amor divino. Nestes outros também tem umas anotações, nós já temos lido. Agora vamos continuar aqui, na página 254, onde nós paramos. Mas esses grandes líderes, quando venceram, eles tinham recebido o nome novo. Vê como isso se encaixa? Perfeitamente. E agora nós nos damos conta que ele recebeu o maná escondido. Agora, maná escondido é tipificado com o pão da proposição. O pão da proposição era apenas para os sacerdotes. Isso é correto. O pão da proposição era apenas para os sacerdotes e eles, isso era algo especial feita para o sacerdote, isso é, para os líderes, e estes homens venceram. Toda a congregação recebeu o maná, mas ele recebeu um maná especial, escondido, ou uma revelação especial. Aí à direita ele escreve maná escondido, ou uma revelação especial, ou de quem era Jesus e o que a respeito dele, tudo perto dele. Aí embaixo ele escreve, eu revelarei o meu novo nome. Veja, o anjo, ele obtinha essa revelação se ele tivesse vencido. Detenha, porque retém isso porque ele tinha vencido, dirigido ao anjo da igreja. Agora continua dizendo aqui, o Dr. William Souto Santiago, alguém o receberá, e todos os que vão receber, aquele que o receberá, também vão receber a revelação desse nome. E não lhes resta dúvida de que o chamarão também desse nome, assim como os do tempo de Lutero, como o chamam luteranos, aos do tempo de Wesley e aos que creem como Wesley ensinou, como o chamam wesleyanos, e assim por diante. No livro dos selos, neste livro, na página 371, nos diz o reverendo William Branham: eu sei que há muitas mulheres no mundo essa noite que são mulheres de primeira classe, mas eu estou muito ansioso por ver a uma só. Uma só. É a minha esposa que me acompanha à minha casa. Houve um tempo quando ela não era minha esposa, mas a maneira na qual se identificou como minha esposa foi quando ela tomou o meu nome. Aí escreve à esquerda, Meda. Tem muitas mulheres no mundo, muitas igrejas, mas ele vem por sua esposa e ela é chamada pelo seu nome. Aí à esquerda escreve nome e escreve YHWH. E à direita, vejam, aí desenha uma pirâmide e desenha aí as últimas três eras e a pedra angular e coloca o que ele vem falando aí, que cada era são chamados do nome do mensageiro. Veja, aí na parte de Lutero, a quinta era ele colocou luteranos, na sexta era wesleyanos, na sétima era brahamitas, ou seja, aqueles que se chamam brahamitas, então pertencem à sétima era. E na pedra angular ele escreve YHWH.
Tem muitas mulheres no mundo, muitas igrejas, mas ele vem por sua esposa e ela é chamada pelo seu nome. Assim também Deus trará com ele aos que dormiram em Jesus. E como entramos? Porque por um Espírito somos todos batizados em um corpo. E aí desenha à esquerda uma pedra angular e as eras. Nos diz também aqui a mensagem: eis aqui o tempo de Deus com os homens, pregado 7 de abril de 2005 em Cali, Colômbia, falando-nos desse maná. Diz, 7 de abril de 2005 em Cali, Colômbia, diz o Dr. William Souto Santiago. Vejam, o maná não podia se guardar para um segundo dia, exceto o do sexto dia, ou seja, o de sexta. Se usasse a porção correspondente à sexta, e depois a outra porção que se guardava para o dia de sábado não se corrompia. E Deus ordenou a Moisés, e Moisés a Arão, que pegasse o maná em uma vasilha e colocasse dentro da arca do pacto, lá no lugar santíssimo, onde estava a arca do pacto. Diz, e daí começa a ler o versículo 33 do capítulo 16. Vamos ir ao capítulo 16 do Êxodo e ler desde o versículo 23 para ter aí tudo o que Deus mandou a Moisés. E Moisés disse a Arão, capítulo 16, versículo 23. Aqui o nosso irmão William começa a nos ler desde o versículo 33, mas vamos aí ao 23. Diz, e ele lhes disse: isso é o que o Senhor tem dito, amanhã é o santo dia de repouso, o repouso consagrado ao Senhor. O que haveis de colher, cozinhai hoje, e o que haveis de de assar, assai, e tudo que sobrar, guardai para amanhã. E eles guardaram até amanhã, segundo o que Moisés havia mandado. E não apodreceu e nem fedeu, e desenha à esquerda a estrela de Davi. E disse a Moisés: comei hoje, porque hoje é dia de repouso para o Senhor. Hoje não achareis no campo. Hoje não achareis no campo. 6 dias recolhereis, mas o sétimo dia é dia de descanso. Nele não se achará. E desenha outra estrela de Davi à esquerda. À direita ele escreve: sétimo dia igual o milênio. E aconteceu que alguns do povo saíram no sétimo dia para recolher e não acharam. E o Senhor disse a Moisés: até quando não quereis guardar o meu mandamento e minhas leis? Vede que o Senhor vos deu o dia de repouso, e por isso no sexto dia vos dá pão para 2 dias. À direita ele escreve: maná para 2 dias. Esteja, pois, cada um em seu lar, e ninguém saia dele no sétimo dia. Assim o povo repousou no sétimo dia. Aí no versículo 29 ele desenha 2 estrelas de Davi, e ele escreve aí em cima, em 2 linhas, escreve: o sexto dia é igual, sexta disp, ou seja, abreviado, o sexto dia é igual sétima dispensação, pão para 2 dias. É igual 2 disp, com P, ponto, ou seja, 2 dispensações, mas está abreviado. O sexto dia é igual sexta dispensação, pão para 2 dias. É igual 2 dispensações. E embaixo também, aí em cima da estrela de Davi,
O sétimo dia é igual sétimo milênio, sétima dispensação. O sétimo dia é igual sétimo milênio, sétima dispensação. E a casa de Israel o chamou maná. E era como semente de coentro branco, e o seu sabor como de marcas com mel. E disse o Senhor, e disse Moisés, isso é que o Senhor mandou: enchei um gomer dele e guardai-o para os vossos descendentes, a fim de que vejam o pão que eu vos dei a comer no deserto, quando eu o tirei da terra do Egito. E aí à esquerda ele desenha uma estrela de Davi e escreve assim para cima, à esquerda, o maná escondido. Apocalipse 2:17. E também Hebreus 9:4. E disse Moisés a Arão: toma uma vasilha e põe nela um cesto de maná e põe diante do Senhor, para que seja guardado para os vossos descendentes. E desenhe uma estrela de Davi à esquerda. E Arão colocou diante do testemunho para guardá-lo, como o Senhor mandou a Moisés. Assim comeram os filhos de Israel maná 40 anos. Disse no versículo 35, desenhe uma estrela de Davi à esquerda. No versículo 35, até que chegaram à terra habitada. Maná comeram até que chegaram aos limites da terra de Canaã. E um cesto, um gomer, é a 10ª parte de um efa. Aqui em cima, na margem, ele escreve: na sexta dispensação se recolhe para 2 dias dispensacionais. É para a sexta e sétima dispensação. Na sexta dispensação se recolhe para 2 dias dispensacionais. É para a sexta e sétima dispensação. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui, já lendo o verso 33. E disse Moisés a Arão: toma uma vasilha e põe nela um gomer de maná e põe diante do Senhor, para que seja guardado para o vosso descendente. Diz o irmão William: ao ser colocado diante de Deus, não iria se corromper em momento nenhum, permaneceria ali para sempre. E os filhos de Deus, nesse tempo final, ao comer desse maná e estarem colocados diante da presença de Deus, vão permanecer diante do Senhor para sempre, com corpos eternos e glorificados. Ou seja, esse corpo já não vai se corromper jamais. Diz que os que estejamos vivos seremos transformados. Nele se cumpre essa palavra plenamente, porque neles estará plenamente esse maná diante da presença de Deus. E tampouco corromperá nada contrário à palavra. Permanecerão puros, porque tem esse maná em suas vidas. A obra que Ele está fazendo no coração e na alma de cada escolhido de Deus é uma obra azul, sobrenatural. Como Ele coloca ali, azul é igual sobrenatural, conhecendo o desconhecido, aquilo que você nunca conheceu.
Agora continua dizendo nosso irmão William: e Arão colocou diante do testemunho para guardá-lo, como o Senhor mandou a Moisés. Assim comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que chegaram à terra habitada. Maná comeram até que chegaram aos limites da terra de Canaã. E agora, por 40 anos, Deus alimentou o povo hebreu com maná que caía do céu e com aves que também caíam. De dia, Deus os trazia. Deus enviou os seus anjos para realizar esse trabalho. Por 40 anos, Deus dando ao povo hebreu carne e pão, uma dieta que eles precisavam para permanecerem em boa saúde. No livro de adoção ou adotados, esse aqui nos diz na página, aqui na página 13, mas na outra versão que se imprimiu, na página 11, aqui na página 11, que nessa é a página 13, diz: agora, se querem saber, um pouquinho antes diz, observem como ele dirige isso. Isso não é para o incrédulo, isso é para a igreja. É chamado para os separados, os santificados, os chamados que estão em Cristo Jesus. Agora, se querem saber como entramos em Cristo Jesus, se dirigem a 1 de Coríntios 12, diz: porque por um Espírito somos todos batizados em um corpo. 1 de Coríntios 12, 13. Como? Batizados através do que? O Espírito Santo. Não por batismo em água. Vocês, de Igreja de Cristo, senão por Espírito. Capital, por um Espírito. Não por um aperto de mãos, por uma carta, não por um aperto de mão, uma carta, não ao borrifar. Ou seja, eles inventam muitas coisas. Por isso, não devem ficar inventando coisas e tentar fazer coisas nas congregações, o qual isso desagrada a Deus. Tentam implantar coisas como, por exemplo, tem lugares que eles tentam obrigar os irmãos a usar uma camiseta com alguma coisa escrita. Não tem que fazer isso, não devem fazer isso. E tentar saudar de uma certa forma. Querem se fazer os místicos. Se não por um Espírito somos todos batizados em um corpo, nossa posse, a terra que Deus nos dá para viver, o Espírito Santo. Assim como Ele deu Canaã aos judeus, Ele nos dá o Espírito Santo. Por um Espírito somos todos batizados em um corpo. Captam isso? Agora, está falando aos cananeus espirituais, a Israel espiritual que possuía a terra. Oh, não estão contentes de ter saído do alho do Egito, não estão contentes de estar no deserto, ter saído do deserto. Agora lembrem-se, eles tinham que comer maná, comida de anjos do céu, até que entrassem à terra. E quando entraram à terra, deixou de cair o maná, já eram maduros e comiam o milho da terra. Agora que já não são bebês, ele escreve milho à esquerda. Agora que não são bebês, agora que não desejam leite sincero do Evangelho, que não tem que ser amamentados e dar-lhes golpezinhos e persuadi-los para vir à igreja, agora que são cristãos maduros, agora estão prontos para comer comidas fortes. No livro de citações ele fala de que os trovões são álgebra, já é comida forte. Agora estão preparados para entrar a algo, ele disse, estão prontos para entender algo que é profundo e rico. Ou entraremos direto a ele.
E tem estado oculto desde a fundação do mundo, ele disse. Agora que entraram a isso, vos dirijo a isso. Não a esses que acabam de deixar o Egito, não a esses que ainda estão na viagem, mas aqueles que estão na terra prometida, que receberam a promessa. E desenha à esquerda aí uma estrela de Davi. Quantos receberam a promessa do Espírito Santo? Ou não estão contentes agora aqui na terra, comendo as primícias do milho, comendo as coisas fortes de Deus e obter um entendimento claro? À esquerda ele escreve milho. A sua mente espiritual não está confusa, sabe exatamente quem ele é, sabe exatamente o que ele é, sabes exatamente onde vais, tu sabes exatamente tudo a respeito dele, sabes em quem tu crestes e persuadido que ele pode preservar o que tu encomendaste contra o dia. É isso. Este é de quem Paulo fala agora. Atendam detenidamente, agora observe, fiéis em Cristo Jesus. Agora, que a igreja repita isso. Como entramos em Cristo? Unindo-nos à igreja? Não. Colocando nossos nomes em um livro? Não. Sendo batizados por imersão? Não. Como entramos em Cristo? Por um Espírito Santo somos todos batizados em uma promessa, o corpo, e somos partícipes de tudo o que pertence a essa terra. Amém? Eu gosto disso. Se não estivesse rouco, eu poderia gritar. Uau! Quando eu entrar a essa terra, ela é minha. Agora eu estou no lugar e em Canaã, eu estou sujeito a qualquer coisa na qual Deus queira me usar. Ando em caminho santo, unido do Rei, todo vestido e preparado. Eu saí do Egito, cruzado a terra prometida, passei provas, cruzei o Jordão até essa promessa bendita. Agora, vejam aqui, e o que ele continua dizendo. O Dr. William Soto Santiago, onde nós paramos, mas algumas vezes, como acontece a algumas pessoas que se cansam de uma boa dieta, aconteceu ao povo hebreu, cansaram e estavam aborrecendo o maná e as aves que Deus lhes dava. Agora o maná, que era colocado em uma vasilha e levado ao lugar santíssimo, colocado dentro da arca do pacto, não se corrompia, permanecia ali. Portanto, no templo de Deus, no lugar santíssimo, tem que estar o maná escondido para ser dado ao povo de Deus. E tem que ter o maná para ser dado de era em era. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. São Mateus 4:4. Na mensagem Religião de Jezabel, na página 24, nos diz o reverendo William Branham. Mas um dia Deus o chamou fora novamente e escreve aí quinto Elias, e à direita ele escreve Elias, deserto. Eis que vinham ele. Ouçam com atenção agora. E não, eu estou dizendo, assim diz o Senhor. Quando ele saiu, o que Deus fez? Ele o enviou a uma mulher viúva. Uma vez ela tinha um poder de homem sobre a sua cabeça, mas tomou a morte para libertá-la, para que ela pudesse crer na palavra do profeta. Ela era viúva. Você notou isso? Ela tinha um marido que guiava ela para aquele lado e para esse lado, em uma das escolas ali embaixo. Mas durante esta grande seca, ele tinha sido tirado, a morte tinha tomado ele.
ela não estava mais conectada a qualquer organização, assim que ela estava pronta para ouvir a palavra do Senhor. E desenhe uma estrela de Davi à esquerda. Uma mulher, significando a igreja, desenhe uma pedra angular e as eras à direita. Uma viúva, que o esposo dela, organização, tinha morrido, e ela estava apenas escassamente pensando que ela mesma estava vivendo. E Deus disse: vê onde é agora, ela vai te ouvir. Vai até a viúva agora e ela vai te ouvir. Eu ordenei ela. Desenhe uma pedra angular, as eras, e uma seta pedra angular. Nós pensamos algumas vezes, você, pequeno grupo ali, que são tão fiéis e fazem tudo o que podem para ter uma reunião, para tentar mostrar às pessoas que o seu coração está bem, e vocês querem que eles estejam bem. Você pensa que tem um tempo ruim, mas lembre, Deus tem o seu olho em você. Você ama Ele. Eu sei que você ama Ele. Você não sentaria aqui, você não atenderia a qualquer tal coisa. Deus tem o seu olho em você, sim. E quando Ele fez isso, o seu esposo tinha morrido, a sua organização tinha morrido. Assim, agora ela já está pronta para ouvir a palavra do profeta. Assim que quando o profeta veio à porta e pediu por um pouco de água, ela foi buscar. Então ele falou: traga-me um bocado de comida. E ela se virou e falou: como vive o Senhor, eu não tenho nada senão apenas o bastante. Agora parecia como que se ele tivesse sido enviado para tomar o pouquinho que ela tinha, mas era ao contrário. Quando ela estava disposta a dar o que ela tinha para sustento da palavra, Deus a alimentou. E se você está disposto a dar o Espírito que você tem, o Espírito que Deus te deu para o sustento da palavra, então Deus vai te manter vivo. Amém? E aí ele escreve: a fé na palavra, e Deus o manterá. Aí ele escreve reticências, ou seja, aí o que falta é vivo. A fé e a palavra, e Deus o manterá. Aleluia, oh glória a Deus. Podem ver, igreja, não pense que eu estou fora de mim, eu não estou, mas aquilo que você tem, o pouco que você crê em Deus, que tipo de fé você tem, ponha na palavra, não em organização, coloque na palavra de Deus, Ele o manterá vivo. Ela estava pronta então, porque antes ela não podia, porque não a deixavam, mas agora ela está pronta. Ela o receberá. E aí à esquerda desenha uma estrela de Davi. Deus enviou um profeta pelo seu caminho. Ela receberá a sua palavra? Ela receberá esse profeta? Sim, ela recebeu. E ele disse a ela, agora, o pouco que tu tiveres de vida, coloque aqui, traga a mim primeiro. E o que aconteceu? Quando o resto do mundo estava decaído e morrendo de fome, ela e os filhos dela e a casa dela, todos comiam 3 boas comidas por dia. Divina revelação na palavra. E escreve à esquerda Elias e a viúva, e desenha uma estrela de Davi à esquerda, e escreve: comida é igual revelação divina na palavra. Eu espero que você veja isso, amigo. O que aconteceu? Ele ficou ali até que a fome tinha passado, vivendo com aquela mulher, aquela igreja que o recebeu e creu na palavra dele. Que quadro mais formoso é esse?
com o que nós estamos vendo hoje. E desenha uma pedra angular, uma era e acerta a pedra angular. Ele ficou ali até que tinha passado a fome, vivendo com aquela mulher, aquela igreja, que o recebeu e creu na sua palavra e a manteve viva, manteve a igreja viva pela palavra do Senhor, porque ele falou: assim diz o Senhor. Amém. Agora continua dizendo nosso irmão William: o maná representa Cristo e Cristo é o verbo, a palavra. Portanto, para a igreja do Senhor Jesus Cristo em sua trajetória rumo à terra prometida do reino milenial de Cristo e a terra prometida do corpo novo e eterno, Deus tem estado dando a palavra revelada, o maná espiritual, o alimento espiritual para a nossa alma. Nessa mensagem que nós lemos, na página 28, intitulada A Semente Não Herda com a Palha, na página 28 nos diz: agora eu sei que tem doentes aqui. Nosso tempo se foi para a fila de oração. Talvez seja um pouco forte. Eu quero que cada um de vocês faça algo por mim. Você que está sentado perto de alguém, coloque as suas mãos sobre essa pessoa e não duvide que você está colocando a sua mão sobre uma águia. Talvez uma águia que tem estado comendo alimento de abutres por algum lado, adoeceu por ele. Eles já não querem mais. Eles querem sair dele. Eles estão doentes e cansados dele, sentados aqui essa noite, e vê o que as águias realmente podem comer. E ele escreve à esquerda: águia, maná. O que realmente podem comer, a palavra, e ter um Cristo vivente, vivendo entre eles, mostrando-se a si mesmo vivo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eles não querem ser herdeiros com a palha, eles vão ser queimados. E ele escreve a palha em cima aí. Eles vão ser queimados. A segadora, a ceifeira vem, e escreve Moisés e Elias: a ceifeira vem para tirar o trigo fora. O Senhor esteja conosco. E aí à esquerda ele escreve também a coletadeira. Tem alguns deles que estão doentes. Eu quero que você ore. Águia, ora pelo teu irmão. Irmã águia, ali, enquanto eu oro por vocês aqui, mas o Espírito de Deus venha sobre vós. Lembrem, eu estou dando a vocês o alimento de águia, a promessa de Deus. E em cima ele escreve: a segunda vinda do Senhor. Ele chama os seus profetas águias. Ele se chama a si mesmo uma águia. Ele é Jeová, águia. E escreve Jeová, águia. E o nosso irmão William continua dizendo: é Cristo revelado no meio da sua igreja, dando-nos sua palavra, dando-nos de si mesmo para alimentar nossa alma em nossa trajetória cristã no meio da raça humana. E tem uma anotação de um estudo bíblico onde ele nos escreve: hoje o maná escondido, os 7 trovões e o 7º selo. O maná escondido. Nos coloquemos de pé e cantamos um cântico. Não sei se Daniel pode acompanhar aqui com o cântico Salmo 103, ou se Guilherme, o diretor, também pode estar ali, e cantar, todos cantarem este cântico, e assim nós nos preparamos para ter essa mensagem de hoje, esse tema, o maná escondido.
o qual estamos recebendo nesse tempo e estamos sendo alimentados por esse alimento, essa porção que foi guardada para o nosso tempo. Esse maná contém a fé de rapto, o qual está e contida aí os trovões. O Salmo 103. rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amém. El maná O maná escondido. escondido. Deixamos assim conosco ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.